a respeito dessa liberação da Anvisa para mais procedimentos, novos procedimentos nas farmácias de todo o país. Isso é um assunto importante que pode desafogar bastante coisa do serviço público, talvez do serviço privado também. Então, para a gente entender quais são esses serviços, o que é que a Anvisa está liberando, o que é que as farmácias vão poder oferecer para a população, eu vou conversar agora com o Sérgio Mena Barreto, que é presidente da Abrafarma, Associação Brasileira das Farmácias. Sérgio, boa tarde, seja bem-vindo ao Bora Brasil. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, Sérgio, quais são os novos procedimentos aí que a Anvisa está liberando para que as farmácias possam oferecer à população? Olha só, essa liberação se refere especificamente a testes rápidos, né, mais exames em farmácias. Farmácias, até a pandemia, só estavam autorizadas a fazer glicemia nas lojas, depois na pandemia a gente passou a fazer Covid-19, e agora libera toda a tecnologia que existe de teste rápido. Então, é possível oferecer, num primeiro momento, até 40 exames. Seriam exames laboratoriais rápidos, vamos chamar assim, né? São testes rápidos. E que isso pode depois aumentar com o tempo, à medida que a tecnologia oferece mais condições. Então, assim, é um passo, eu diria que isso é uma decisão transformadora para a saúde brasileira, porque isso tem impactos em muitas áreas, sabe? Sim, esses testes rápidos, esses em torno aí de 40 testes, a base do sangue. A pessoa vai colher o sangue na farmácia. Sempre uma gotinha de sangue na ponta do dedo. Antigamente, por exemplo, para você fazer um exame de PSA, que é aquele exame antígeno da próstata, né, para descobrir se a pessoa está com a próstata aumentada, e daí ter o segmento, se é câncer, se não é, se é hiperplasia benigna, por exemplo. A pessoa tinha que tirar um tubo de sangue do braço. Para a pessoa medir, por exemplo, hemoglobina glicada, que é aquele exame que determina se a sua glicemia, se o seu diabetes está descontrolado. Dá para fazer com um tubinho no braço, mas dá para fazer com uma pequena gota na ponta do dedo. Então, muitos exames hoje em dia, dengue, chikungunya, uma série realmente bem robusta de exames, vai poder ser feita com uma gota, com a coleta capilar, que era a gota do dedo, uma gota do dedo na farmácia. É um exame de triagem, sabe? Ele é um exame para oferecer pequenos check-ups, acompanhar tratamento. E realmente isso pode fazer uma mudança muito grande na saúde das pessoas. Mas esse teste vai servir de sustentação para o médico, por exemplo, Sérgio? Com o laudo desse exame, o paciente vai poder ir ao médico e ele vai poder encaminhar um tratamento a partir desses testes feitos na farmácia? A ideia é que isso sirva como triagem, né? Vou usar dois exemplos para você. O exemplo mesmo do PSA que eu estava falando. Geralmente a pessoa vai no médico quando, no caso da próstata crescida, né? Esse exame PSA que você pode fazer com uma gotinha, vai descobrir se o seu índice de PSA está muito alto. Geralmente a pessoa vai no médico quando o jato de urina quando tem dificuldade para urinar, quando começa a levantar muito à noite. Então a pessoa já vai quando já está com sintomas mais graves. E se a pessoa fizesse o PSA muito antes? Por exemplo, a partir dos 30 anos, começasse a fazer PSA, né? Ou um teste, por exemplo, de sífilis. É uma pessoa que às vezes só faz o exame de sífilis quando vai no médico, já está com sintomas, e o médico pede o exame. E se a pessoa testasse sífilis? E se a pessoa testasse HIV? E se a pessoa testasse hemoglobina glicada mesmo, para saber se a sua glicemia está em dia? Então, assim, uma vez que as pessoas possam testar mais rápido e fazer uma triagem mais rápida, elas podem ser encaminhadas para o médico e dali o médico vai ver a conduta que é mais adequada. Se pede mais exames, se vai fazer se vai pedir, vai encaminhar, vai fazer um tratamento, né? Então é uma porta de entrada, né, para a saúde. Agora, como é que se define os exames que vão ser feitos? A pessoa é quem vai pedir ali na farmácia, é o farmacêutico quem vai orientar, a pessoa vai ter que ter um pedido para realizar isso. Como é que vai ser a dinâmica disso, Sérgio? Não tem que ter pedido. A lógica, e eu acho que o que a Anvisa percebeu, né, e essa norma é uma norma muito moderna, se a gente for parar para pensar. Demorou para sair, né, porque muitos países já fazem isso. A gente levou 6 anos discutindo isso. Mas o que a Anvisa percebeu foi o seguinte, essa área de exames laboratoriais se modernizou muito, né?
e miniaturizou, ou seja, ficou pequeno. Você hoje com um pequeno equipamento, que às vezes é o tamanho de um caderno, você pode fazer vários exames, e você pode estar em vários lugares. E o que ela percebeu foi o seguinte: as pessoas têm uma dificuldade natural a ter acesso, né? As pessoas no Brasil, 70% não fazem check-up. As pessoas descobrem muito tarde as doenças aqui, ou não sabem como podem melhorar a vida fazendo testagens simples, né? Como HPV, como se a pessoa tem hepatite. Todos esses exames vão estar disponíveis agora de forma muito simples, tá? Então, assim, o que a Anvisa percebeu foi como a gente pode melhorar a saúde das pessoas oferecendo isso de forma simples. Então, não precisa de pedido. Eu imagino que a gente vai trabalhar com a Câmara também Brasileira de Diagnóstico Laboratorial também para definir alguns padrões. E, óbvio, um homem de 40 anos de idade, que tipo de teste ele deveria fazer? Né? Ele poderia testar sífilis, HIV, poderia testar PSA, poderia testar glicemia e triglicérides, colesterol, por exemplo. Sim, 70% das pessoas não fazem isso. Então, provavelmente vão ser oferecidos esses mini exames, né? Esses exames simples, mas que são muito eficazes nas lojas, e as pessoas vão poder optar em fazer, em saber um pouco mais sobre a sua saúde e, assim, talvez ter um encaminhamento para o médico, se for o caso. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, então, cada rede, cada farmácia ou cada rede de farmácia vai criar um protocolo ali para uma determinada faixa etária, eventualmente, ou para uma divisão por sexo, e oferecer um pacote de testes, de exames, para que num valor X ele consiga ter informação de algumas doenças que ele pode estar desenvolvendo. Provavelmente, né? Aqui a gente ainda escuta muito no Brasil aquela velha frase: prefiro não saber, né? Mas, assim, a humanidade só está vivendo mais, só está tendo mais qualidade de vida. Primeiro, que a ciência desenvolveu muitos tratamentos interessantes, né? Segundo, por causa de detecção precoce, né? O Drauzio Varela, que é um doutor Drauzio, uma figura, uma referência, ele sempre pregou: olha, o teste de HIV tem que estar em todo lugar, testes básicos, né? Tem uma farmácia lá em Belo Horizonte, na periferia de Belo Horizonte. Ela está localizada ao lado de um posto de gasolina. E lá param muitos caminhões, muitos caminhoneiros nessa farmácia, para comprar tudo que você pode imaginar. E muitas vezes a farmacêutica, obviamente, ela está qualificada para isso, a farmacêutica clínica, né? Ela aborda o caminhoneiro: o senhor já fez um pequeno check-up? Por que o senhor não faz hoje glicemia, faz sífilis, faz HIV, faz PSA e faz, por exemplo, colesterol? E ela tem identificado dezenas de casos, por exemplo, de caminhoneiros que têm sífilis, né, HIV positivos. Esses homens jamais entrariam no UBS, jamais não, mas dificilmente entrariam no UBS para pedir um exame de sífilis, né, para fazer um exame de HIV, a não ser que eles já tivessem com sintomas. Então, assim, você ter alguém que pode orientar as pessoas, né, a cuidar disso, a saber um pouco mais sobre a saúde, e quando testa positivo, ela encaminha para um OBS que está ali próximo da loja, né? Isso muda a vida das pessoas, né? Isso pode salvar muitas vidas. Certamente, certamente. É uma entrada, uma porta ali para a pessoa começar a se preocupar um pouquinho mais com a saúde. Vamos falar um pouquinho de custo, ô Sérgio, porque é importante, né? Se a gente populariza, eu acho que é também importante a gente ter essa questão do custo, porque na rede laboratorial você já tem a possibilidade desses testes, desses exames. Tem um custo. Nas farmácias, com esse equipamento que você destacou aí, que hoje é um equipamento muito menor, mais compacto, um equipamento que realiza vários testes, às vezes com uma máquina só, como é que vai ser o custo disso? Como é que as pessoas vão ter acesso, né? A gente está falando aqui de um país que muitas vezes as pessoas não têm acesso nem mesmo à rede pública de saúde, tem dificuldade em marcar um exame ali por conta da demanda, da alta demanda. Qual é a expectativa de preço para esses testes nas farmácias? Olha, imagino que a gente amplia muito o acesso, né, com essa oferta nova. Eu vou te dar um exemplo. Eu não sei fazer esse cálculo, porque imagina, isso tudo vai ser implementado ainda, né? Para a maioria das farmácias vai ser uma novidade. Mas eu vou te dar um exemplo real. Até 2017, ainda hoje, né? Mas 2017 foi um marco, porque a Anvisa autorizou que as farmácias também pudessem aplicar vacinas, né, em 2017. Tem a vacina pública, que está indicada para uma série de pessoas,
Mas vou usar um exemplo de uma pessoa de 38 anos que ela não, por exemplo, para a vacina de gripe, não está preconizado no sistema público ela tomar a vacina de gripe. Né? A vacina de gripe tem um específico, uma idade, uma faixa etária no sistema público, para idosos, etc. Mas vamos supor, uma pessoa de 38 anos, ela tem muito contato com o público, ela precisa, e ela não quer gripar, ela não quer passar por esse problema. Antigamente, quando ela ia num laboratório, num hospital tomar uma vacina, ainda hoje ainda tem esse preço, tá? Ela pagava em torno de R$ 180. Ela vai na farmácia, ela paga 59. Ou seja, ela paga um terço do que ela pagava antigamente. Ainda tem laboratório cobrando R$ 180 numa vacina de gripe? Tem. A gente pode encontrar. Numa farmácia você vai comprar aquilo por 59, 53, R$ 60. Então, assim, tem uma grande probabilidade aí de ter uma queda de preço bem razoável, né? Porque hoje também, óbvio, se amplia o acesso, você compra mais volume, diminui o custo, né? Diminuindo o custo, você pode repassar isso para o consumidor, né? Então, isso também vai ficar uma coisa acessível para quem precisar fazer esses exames. E a qualidade, uma qualidade de excelência, eu imagino, não é, Sérgio? Porque não é porque é mais barato que vai ter menos qualidade do que num serviço tradicional, não é? Não, a qualidade é a mesma, né? Eu acho que a pandemia ensinou muito pra gente essa história, né? No começo, eu lembro bem, eu dei muita entrevista, logo que liberaram o teste rápido em farmácia, né? As pessoas passaram a conhecer pejorativamente como teste de farmácia. É o teste de farmácia. Gente, o teste de farmácia tem a mesma qualidade, né? Esse teste que se usa aqui é o mesmo que se usa no hospital, é o mesmo que se usa em outros lugares. O fabricante é o mesmo, né? O produto é o mesmo. Então, assim, é mais uma questão de cultura, de as pessoas entenderem. Na pandemia, a gente fez mais de 20 milhões de testes, né? Todos de alta capacidade. Ok, no início os testes vinham da China, eram ruins, mas também não era só o teste que estava aprendendo. Todo mundo estava aprendendo sobre a doença. Mas esses testes que eu citei aqui, PSA, glicemia, hemoglobina glicada, são todos testes já padronizados, de grandes fabricantes, né? Todos um padrão elevadíssimo, né? Então pode confiar que é a mesma qualidade que você vai encontrar na farmácia, você vai encontrar no posto de saúde, você vai encontrar no hospital. Hoje em dia, você está hospitalizado num leito de UTI, né? O teste padrão é o teste de ponta de dedo, né? É o teste capilar. Esse vai ser oferecido na farmácia. Então é mais ou menos o mesmo teste que se faz numa UTI, é basicamente o que você vai fazer na farmácia, né? Então, mudou muito a tecnologia. Você não precisa... Ok, você vai fazer um grande check-up, 40 exames. Realmente, é melhor colocar uma agulha lá no braço e tirar uns 7 tubinhos e aquilo já processa tudo de uma vez. Mas só pequenos painéis, uma gota de sangue basta e isso é muito rápido. Eu sempre gosto de usar um exemplo. O Brasil é muito assim, está na vanguarda de algumas coisas, né? A gente tem essa síndrome de vira-lata, digamos assim, né? Mas a gente tem muita coisa boa aqui. Por exemplo, o programa de AIDS é muito bom, né? E eu lembro que o governo federal lançou, acho que foi em 2014, o PrEP, que é aquela terapia da pré-exposição. A pessoa que não usa preservativo por algum motivo, ela pode tomar uma droga, né, que previne o HIV. E eu lembro muito bem que nos primeiros meses a adesão desse programa era 90 mil pessoas por mês. E agora, no ano passado, fizeram uma análise, tinha caído para 20 e poucas mil a adesão. E a gente está sabendo que a contaminação de HIV está aumentando. Então, como que a pessoa tem um remédio de graça, inclusive, que é caro, e deixa de usar? Porque foi feita uma pesquisa, a imprensa, inclusive, divulgou isso uns meses atrás, né? É muito difícil conseguir o remédio. Você tem que ir no posto de saúde, marcar uma consulta, aí o médico vai pedir vários exames, o exame não está disponível, você vai voltar. Leva 2, 3 meses para finalmente o médico prescrever aquela caixinha e você sair com o remédio do posto de saúde. Agora imagina, você chegar na farmácia, falar com o farmacêutico, falar, eu gostaria de entrar no PrEP nesse programa, o farmacêutico já fazer uma entrevista com você ali, fazer os exames que o médico pediria, fazer os testes, né, sífilis, HIV e tudo mais, e passar você para um médico que você pode falar por telemedicina, né? E o médico devolver e, ok, essa pessoa está apta para entrar no programa. Uma coisa que levaria 3 meses pode levar 30 minutos, pode levar 40 minutos. Então Sim. a gente está caminhando para isso, sabe? Para uma facilidade, para usar a tecnologia a favor das pessoas terem mais saúde, menos fricção, né? E Sim. poder resolver seus problemas de forma rápida.
Muito bom, muito bom. Quero agradecer ao Sérgio Mena Barreto, que é presidente da Abrafarma, trazendo os detalhes aqui dessa liberação da Anvisa para novos procedimentos nas farmácias de todo o Brasil, novos testes que as farmácias vão poder realizar e, quem sabe, popularizar um pouquinho mais aí, dar mais acesso à saúde dos brasileiros. Muito obrigado, Sérgio. Boa sorte aí, sucesso, viu? Obrigado, sempre à disposição da Rádio Bandeirantes. Obrigado.